Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Conversas que Inspiram. Este é o primeiro episódio da nossa terceira temporada. A partir de agora, você vai poder nos ver mais vezes. Continuaremos com nossos episódios em áudio, mas teremos algumas conversas em vídeo, para você se sentir um pouco mais perto da gente. Eu sou Raquel Pessoa, eu sou uma mulher branca, com cabelos cacheados, castanhos escuros. Estou usando uma blusa branca com um colar. Hoje vamos trazer um tema essencial para o futuro dos negócios. Vamos falar sobre como as empresas podem enfrentar os desafios do mundo bunny, um mundo cada vez mais frágil, ansioso, não linear e incompreensível. E para nos ajudar a navegar por este tema tão complexo, temos uma convidada para lá de especial, Liliane Pinheiro, CEO da Oficina Consultoria. Liliane, seja muito bem-vinda ao Conversas que Inspiram. Muito obrigada, Raquel, mais uma vez pelo convite. E agradeço a toda a equipe de comunicação da Anglo American por ter me convidado mais uma vez, por estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante e que está na agenda de todos os líderes, de todos os executivos, e nada como uma boa troca para a gente se colocar melhor dentro desse contexto. Me apresentando em minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos alisados, em tons claros, uso um óculos cor marrom e uma roupa preta, estou com brincos argolados. Então, Raquel, muito obrigada por poder participar de novo aqui com vocês. Vamos lá. A gente que agradece a sua presença, Liliane. E para aquecer esse papo, eu queria começar com uma pergunta muito rápida. Liliane, qual foi o momento recente em que você sentiu que o mundo bunny impactou diretamente o seu trabalho? Mas antes disso, passa para nós a sua percepção sobre o que é o mundo bunny. Olha, Raquel, esse mundo bunny, essa siglazinha que traz para a gente até um significado assustador. É difícil a gente pensar que a gente vive num mundo que não é compreensível, num mundo que é ansioso e num mundo que parece um terremoto contínuo. Então, é esse contexto de disrupção que as empresas, as pessoas, as lideranças estão incluídas. E como é que a gente navega nisso que é a grande questão, porque o contexto que está posto, as empresas estão colocadas diante desse contexto e a gente vai precisar, obviamente, como você disse na abertura, se adaptar, usar a tecnologia e agir como humanos. Então, sempre quando eu olho para a tomada de decisão, eu preciso me lembrar que essa tomada de decisão inclui eu estar nesse mundo complexo, ansioso, ambíguo e cheio de terremotos acontecendo o tempo todo. A gente diz que o mundo bunny é a permacrise, que é um nome em inglês, quer dizer que é o momento da crise permanente. Então, a gente vivencia crises permanentes. Vamos pensar que se a gente está navegando no mar e a gente leva um caldo, e a gente está ali se recuperando daquele caldo, vem outra onda e, de novo, coloca a gente naquela situação. Então, é aquela coisa que não para nunca. A gente nunca sabe quando vai parar, quando vai acabar. E esse contexto tem dominado o ambiente de negócios, tem dominado o ambiente de tomada de decisão. E ele está presente no meu mundo profissional, dentro das nossas casas, e tem influenciado muito como a gente se comporta. O importante é entender que a gente vive esse momento, se autoconhecer, e ter estratégia, mais do que nunca estratégia, para navegar com mais precisão, com mais segurança, e com menos medo. De fato, a gente percebe de uma maneira geral no mundo, quando você falou do caldo, são tantas notícias, são tantas coisas que vão acontecendo de uma maneira contínua e muitas vezes coisas em paralelo também,
que quando a gente fala do universo empresarial, reputacional e trazendo um pouco mais esse espectro para o nosso segmento, que é o setor mineral, a gente enfrenta muitos desafios, né? E quando a gente fala de comunicação especificamente, todas as mudanças com a tecnologia, com a inteligência artificial, que também temos para o nosso segmento de comunicação, especialmente para o segmento de comunicação na mineração, e a gente precisa estar muito atento a tudo que está acontecendo no mundo e nos adaptarmos também muito facilmente. E a gente sabe que esses conceitos, Liliane, eles vão mudando, né? A gente tinha o conceito VUCA, e agora é BANI. Como é que a gente vê essas transformações para a reputação, a gente vê em todas as pesquisas globais, né, como um dos principais pontos de atenção de todas as empresas mundiais, e a gente pode considerar que a reputação é um dos ativos mais estratégicos das empresas. Então, como é que você vê essa questão dessa transformação no mundo BANI, VUCA, enfim, em relação à comunicação como diferencial competitivo nesses tempos de incerteza? Então, no mundo VUCA e no mundo BANI, o que está em jogo na reputação? Está em jogo a confiança. Né? No fundo, a gente está falando nesse ambiente de plena disrupção, de desconstrução, de transformações contínuas, a gente está falando de confiança. Né? Então, qual é o principal ativo que as marcas, que as empresas, o setor de mineração e todos os setores precisam endereçar, né? Essa construção de confiança, né? No mundo ansioso, como é que eu construo confiança? Entendendo sobre os aspectos emocionais, né? Eu preciso lançar mão desse entendimento da complexidade do humano, dos sentimentos, do emocional cada vez mais presente nas tomadas de decisão, né? No mundo em constante transformação, eu preciso agir rápido, né? Eu preciso estar de olho o tempo todo no que está acontecendo, me adaptar rapidamente. E isso faz com que a gente tenha que lidar ao mesmo tempo com velocidade, mas também com calma e estratégia. Né? Então, essa ambiguidade o tempo todo, né, de ser, em certos momentos, um líder empático e acolhedor, mas em outros momentos muito assertivo e diretivo. Né? Então, exige que a construção de reputação ela seja um olhar mais complexo. Né? A gente vai ter que olhar as necessidades de todos os públicos. Vai exigir que as empresas construam relacionamentos cada vez mais hiperpersonalizados. Né? Então, exige, obviamente, um planejamento estratégico e uma gestão de stakeholders bem completa, estratégica, em que a empresa tenha o domínio da sua própria narrativa. Né? Porque, além de tudo isso, a gente ainda lida com o cenário da desinformação. Né? E para lidar com o cenário da desinformação, a gente precisa pensar muito que tipo de informação, que tipo de conteúdo, que tipo de visão de mundo eu, enquanto empresa, quero construir e deixar como legado para esses meus públicos. Né? Por que isso? Porque se acontecer uma crise, esses públicos já me conhecem, né? E aí eu não deixei nenhum território desocupado sobre quem eu sou, né, para gerar qualquer desconfiança em relação ao meu trabalho, ao meu propósito, à minha missão e os meus valores. Né? Então, o principal desafio desse mundo complexo é a gente ter uma estratégia multipúblicos, uma estratégia personalizada e muita clareza. Né? A gente vai precisar ser muito claro sobre o que a gente faz, o que a gente não faz, sobre o que a gente é e o que a gente não é, né? Sem achar que tudo é óbvio, né? Dando significado para tudo que a gente faz. Então, exige muita estratégia, né, Raquel? Sem dúvida, inclusive aqui na Anglo American, o tema reputação, ele faz parte da estratégia do negócio. Nós tratamos o assunto com muita intencionalidade, no sentido de termos as ações de comunicação, de diálogos com os públicos estratégicos, muito alinhados com os objetivos do negócio, mas muito também baseados na escuta,
né, em todas as pesquisas que nós recebemos, que nós fazemos, nos feedbacks que a gente recebe também, nos retornos que a gente recebe das lideranças comunitárias. E você tocou um ponto importantíssimo, que é a questão da confiança. Não existe meia confiança, né? Ou a pessoa confia ou não confia, e isso naturalmente é baseado em muito diálogo, muita transparência. E muitas pessoas falam que o ESG morreu, mas eu acredito que mais do que nunca, principalmente a questão do G, da governança das organizações que perpassam todas as ações sociais, ambientais, as estratégias de negócio, e eu vejo a comunicação perpassando tudo isso, mas muito dentro da governança, na medida em que, com transparência, né, entre erros e acertos, mas a gente conseguir comunicar todas essas intencionalidades do negócio, de que forma nós estamos performando, quais são os impactos positivos e negativos desse negócio. Então, eu acho que esse é um grande desafio do setor mineral, que vem avançando muito nesse setor, né, nessa área da transparência, né? Esse comportamento, vamos chamar assim, da transparência. E aí, falando ainda sobre reputação, Liliane, como é que você vê a gestão da comunicação se adaptando a um mundo onde essa ansiedade e a incompreensibilidade dominam? Então, a gente vai, né, nesse mundo, a gente tem que olhar uma gestão de reputação pensando cada público, né? Então, você falou muito de transparência, muito de governança, e eu queria adicionar a palavra integridade, né? Porque a gente, no fundo, está falando de pessoas, né? No fundo, a gente está falando de um CNPJ que é dirigido, representado por seres humanos, né? Então, a integridade, os valores individuais também são muito importantes nessa construção dessa reputação, né? Então, exige um trabalho de a gente pensar com profundidade no que de fato o nosso negócio pretende, né? Então, não tem como a comunicação comunicar algo se de fato aquilo não é parte do negócio, né? A transparência 360, né, 24/7, ela não é uma opção das empresas, né? Hoje a gente tem todos os públicos vigilantes, todos os públicos engajados e todos os públicos produzindo conteúdo, né? Eu costumo dizer que todo mundo tem um grande potencial de ser mídia, né? Então, cabe às empresas ocuparem os seus espaços de serem também mídias e canais, né? Então, por mais que a gente aposte na mídia espontânea trabalhando a imprensa, por mais que a gente atue com os influenciadores, hoje o maior potencial de construção de reputação está nas histórias que eu mesma conto sobre mim, né? Por isso, a gente tem observado de forma crescente, né, os investimentos das empresas em canais proprietários, né? Então, como é que eu estou trabalhando cada canal? Como é que eu estou trabalhando o meu site? Como eu tenho atuado em cada interação, em cada produto que eu trabalho, né, que eu distribuo para uma comunidade, né? Cada interação que eu, como executivo, faço com agentes externos ou com o público interno, né? Então, a gestão da reputação é uma construção que envolve a gente olhar indivíduo por indivíduo, público a público, e a gente assumindo a postura nessa construção dessa narrativa, né? Então, antes de pensar o que falam sobre mim, eu preciso olhar para dentro e ver como é que eu estou comunicando quem eu sou, o que faço, a minha razão de existir e os meus propósitos e como é que eu vivencio tudo isso que eu digo fazer, né? Porque não tem como mais eu dizer que faço ou não faço, né? E você falava sobre essa possível decadência do ISG, e o que a gente observa é uma necessidade de a gente saber comunicar mais e melhor sobre o que a gente faz por meio de dados, né? Então, nós, enquanto gestores de reputação, precisamos trazer agora para o nosso arcabouço metodológico também, sermos curadores de dados para dizer
o impacto do trabalho que a gente faz e como é que isso possa gerar valor para o negócio, que tem, obviamente, os acionistas, obviamente, tem o consumidor, o cliente e uma sociedade por trás, né? Então, exige da gente, obviamente, pensar para além de comunicar. A gente precisa também engajar genuinamente toda essa cadeia de stakeholders. Você tocou num ponto que eu sempre falo nas minhas reflexões sobre reputação, que o CNPJ ele é feito de vários CPFs. E quando você menciona a história individual, que tem uma potência maior, isso a gente percebe inclusive nos nossos conteúdos aqui na Anglo American. Quanto mais a gente conta as histórias das pessoas das comunidades, dos nossos empregados, das nossas lideranças, e tem muita emoção falando ali, mais a gente consegue engajar e trazer essa verdade para os públicos. E nessa curadoria do conteúdo no mundo midiático e completamente cheio de novas tecnologias, trazer esse alinhamento dos valores da empresa para o dia a dia dos empregados e os empregados também terem essa vontade de reverberar essa comunicação nas suas próprias mídias, eu penso que é um dos nossos grandes desafios, porque você dá esse ferramental, esse conteúdo, né, para que as pessoas das comunidades e os empregados possam replicar isso de uma maneira genuína e orgânica, porque aí a gente não está pedindo para ninguém fazer, precisa ser espontâneo, e só é espontâneo quando tem verdade, quando de fato toca a pessoa ali naquele momento, e isso é uma construção não só de comunicação, a meu ver, mas de todo esse relacionamento. E quando a gente vê, né, todo o ESG em teste, eu falo que é a hora dos valores aparecerem das organizações de fato, da gente conseguir alinhar esse discurso à prática e mostrar, né, toda a agenda de diversidade e inclusão na prática, o que, que a gente está fazendo para incluir mais mulheres na mineração, mais mulheres na liderança, grupos minoritários e por aí vai. A gente está falando aqui de histórias de pessoas como um ponto central, né, das comunicações, mas eu queria te perguntar, Liliane, como é que você vê também dentro desse contexto a questão da tecnologia, da inovação? Quais são esses pontos que você vê como essenciais nesse mundo e como equilibrar o uso da tecnologia e o fator humano para que a gente possa lidar com esse mundo complexo? A tecnologia vindo em resposta a um comportamento social, né? Então, nós humanos temos trazido um novo comportamento e a tecnologia para responder esse comportamento, né? Então, quando a gente olha, né, para a inovação, né, a gente está olhando, obviamente, para a necessidade de agir diferente, se comportar de forma diferente, de fazer negócios de forma diferente, né? Então, eu enxergo que a inteligência artificial, todo esse cenário de dados, né, esses data centers todos que estão sendo investidos e construídos, eles têm um potencial o quê? De trazer mais sofisticação para aquilo que o ser humano compõe em termos de análise crítica, né? A inteligência humana com a tecnologia e a inteligência social, que eu queria adicionar aqui nesse contexto, juntos vão ser ferramentas fundamentais para não somente a gente entender o momento presente, né, porque o dado e a inteligência pode, né, facilitar algumas estradas que a gente precisaria percorrer de forma bem mais complexa, né? Então, nos ajudar a entender o momento presente, mas também a gente poder ter uma visão mais preditiva, né, do que é um desenho de futuro, de um contexto, de uma crise, né? Então, a tecnologia, a gente precisa enxergar como, óbvio, um grande ativo, principalmente para nós, né, enquanto profissionais de comunicação, ao passo de que, tendo uma base de dados, a gente possa explorar mais, traduzir mais essa nossa construção de reputação, né? Que a gente possa ter a tecnologia para contar histórias, né? Que a gente possa aproveitar essa conectividade, essa sociedade conectada, hiperconectada, como agentes de propagação da nossa mensagem, né? Então, eu enxergo que a tecnologia humana, a tecnologia social, junto, né, com a inteligência artificial, com dados, tem um potencial gigante para a gente trabalhar, né? Então, acho que a gente tem que começar a explorar, né, trazer para a nossa dinâmica, testar,
né? Ver como é que os nossos públicos já estão usando essas ferramentas, né? E a gente se adaptar. Né? Porque não adianta, eu costumo dizer que quando a gente quer comprar um tênis, basta a gente fazer uma pesquisa lá no Google do nome do tênis, que de repente, né, o algoritmo começa a nos alimentar e de repente você está num canal de compra e venda. Né? Eu estou falando do setor do varejo. Como é que nós, enquanto gestores de reputação, estamos pensando na construção das nossas marcas, considerando essa nova era, a era do algoritmo, a era da inteligência artificial e a era do dado. Né? Então, acho que a gente tem um caminho sim a percorrer, que é identificar onde o nosso público está, quais as tecnologias que ele já está usando. E a gente precisa se adaptar. Porque no fundo, a gente quer estar próximo. Né? No fundo, a gente quer fazer a nossa mensagem chegar. No fundo, a gente quer gerar valor para a sociedade, para os seres humanos, né? Então, a gente precisa estar presente e a gente precisa estar presente na vida dessas pessoas. Então, eu vejo a tecnologia como uma oportunidade de amplificação dessa presença, da amplificação dessa construção de narrativas. Excelente reflexão. E eu fiquei pensando aqui dentro do nosso processo de comunicação na Anglo American, no Brasil, e muitas vezes a gente não sabe muito bem como utilizar essa inteligência artificial, mas a gente tem aprendido muito com os nossos parceiros, como a Oficina e outros, no sentido de temos as ferramentas que fazem as escutas nas redes sociais. Quais são os conteúdos que as pessoas mais querem ver? Que linguagens a gente pode fazer para adaptar? Então, a gente teve um exemplo, né? A gente tem uma revista que se chama Revista Diálogo, que a gente distribui nas áreas onde a gente tem operação, né? E ela é impressa. Então, a gente estava percebendo um baixo engajamento nessa leitura, no interesse nessa revista. E aí falamos assim: bom, vamos fazer uma revista digital para as pessoas poderem ler pelo celular, no WhatsApp. E aí a gente percebeu, ok, a gente transformou o impresso para o digital, mas a gente tem muitas pessoas, infelizmente, no nosso país com baixa leitura, né, no celular é muito pequenininha a letra. E aí, por que não então a gente usar a inteligência artificial, usar áudios, trazer pessoas que fazem esse relacionamento lá no território para lerem as matérias, e aí o engajamento aumentou demais, né, com uma ação simples. Então, não seria só sair do impresso para o digital, para uma página legal digital que caiba no celular, mas também trazer menos texto, mais foto, mais vídeo, né? E essa sacada que a gente teve também de trazer as pessoas para lerem, né? E interpretarem ali aquele conteúdo. Então, eu acho que é sobre isso que a gente está falando, né? Utilizar a tecnologia ao nosso favor, para que a gente possa atingir os diferentes públicos. Esse podcast é um exemplo. A gente tem a felicidade de ter uma excelente posição desse podcast, né, em várias plataformas de streaming no Brasil e fora do Brasil. Foi muita surpresa para a gente. Mas a gente também percebeu a necessidade do vídeo, né, que engaja mais, que aproxima e a pessoa vê quem é que está falando, né, traz um pouco mais o quente. E, e acredito que esse é um caminho sem volta, né, da gente tentar adaptar as tecnologias às necessidades realmente dos nossos públicos. Exato, eu acho que é um ativo super importante para a gente estar mais conectado, né? Óbvio que traz desafios, óbvio que traz a necessidade de adaptação, traz necessidade de investimento, traz necessidade de capacitação, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo fora da zona de conforto, né? Porque a realidade desse mundo bunny é a gente não estar confortável nunca, né? Então, esse incômodo, essa sensação de que nunca está suficiente, é mais ou menos o espírito desse momento que a gente está vivendo, né? Então, cabe a nós, né, nos cuidarmos, cuidar da mente, cuidar das pessoas, para a gente poder navegar melhor nessa disrupção constante, né? Então, acho que estar preparado para isso faz toda a diferença. Agora chegou o momento do quadro Insights, uma novidade dessa temporada, em que reunimos dicas e percepções que ajudam as empresas a navegar pelos desafios e a criar soluções sustentáveis e responsáveis. Hoje vamos falar sobre como enfrentar o mundo bunny com estratégia, inovação e propósito.
Fazendo uma reflexão sobre isso aqui na Anglo-América, pensando sobre o tema resiliência organizacional nesse mundo frágil, nós percebemos que é necessário sempre reavaliar a estratégia de uma maneira constante e, principalmente, comunicar essa estratégia internamente quando a gente fala de negócio, para que as pessoas saibam para onde elas devem ir, né? Entender essa mitigação de riscos também dentro de uma comunicação transparente, onde as pessoas não possam ter medo de falar o que está acontecendo, quais são as soluções que a gente pode buscar, né? E reavaliar também sempre as práticas da sustentabilidade. Nós temos um plano que a gente chama de Plano de Mineração Sustentável, que ancora todas as ações ambientais, sociais e de governança que a empresa realiza. E uma das ações que nós estamos muito focados aqui no Brasil, para que a gente tenha equipes cada vez mais inovadoras, é a diversidade e a inclusão. Então, a gente tem trabalhado dentro dos grupos de afinidade, de um programa que a gente chama de Somos Mais, que busca essa diversidade de vozes, de pensamentos. A gente acredita fortemente no poder de transformação pelo exemplo, né, de representatividade. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também, Liliane, sobre essa resiliência organizacional nesse mundo frágil, como você tem visto as organizações trabalharem nesse sentido. Então, a resiliência organizacional, ela deixou de ser uma necessidade para ser um grande ativo e diferencial competitivo, né? Por quê? Porque dentro desse contexto que a gente já falou, né, as empresas têm precisado rever muito a sua forma de agir, sua forma de comunicar, de tomar decisão. Você falou do planejamento, né, da revisão constante do planejamento, né? Na realidade desse mundo mais frágil, o planejamento, muitas vezes, ele é do dia, da semana. Isso não quer dizer que a gente não tenha planejamentos anuais, planejamentos de longo prazo. Não é isso que eu estou falando, né? Porque os objetivos e os indicadores geralmente são de longo prazo, né? Os objetivos do negócio. No entanto, as jornadas de como chegar a esses objetivos, elas têm uma série de terremotos no meio do caminho, né? Então, nesse mundo frágil e ansioso e cheio de acontecimentos, de informação, o tempo todo eu tenho que monitorar o que está acontecendo, revisitar o que eu propus, o que eu planejei e avaliar se ainda faz sentido. Então, ser resiliente não é resistir. Ser resiliente é se adaptar. Se adaptar como, né? Lendo o contexto o tempo inteiro, né? Então, ser resiliente é entender o meu contexto. Ser resiliente também é entender o que é a ansiedade dos públicos, né? Eu não estou falando só de pessoas, estou falando de outras instituições. É importante a gente entender, no contexto do meu negócio, o que pensa, o que age, cada stakeholder ali que pode influenciar esse meu planejamento, né? E além de tudo, uma comunicação muito clara, muito transparente, né? No ambiente de ruptura, é muito comum que as pessoas fiquem em dúvida, né? Peraí, mas essa decisão é para esse caminho ou é para esse caminho? Sai de uma reunião e fala assim, tá, mas não entendi nada do que é para fazer, né? Então, é fundamental que as empresas invistam na comunicação dessa liderança, né? O principal ativo vai ser essa clareza, essa transparência, né? Que as pessoas não tenham dúvida, né? E que a gente pare de pensar que tudo é óbvio. Ah, mas é óbvio, né? O senso comum já diz isso. Não, não existe senso comum e nem óbvio dentro do contexto do mundo em transformação, né? Então, a resiliência passa por monitorar, né, por reavaliar a estratégia, por escutar, entender o que esses públicos têm de expectativa e, obviamente, atender aos interesses de todos os públicos, né? Muitas vezes a gente fica muito preocupado com o resultado financeiro, olhando o que pensam os acionistas, né? Mas tem toda uma cadeia envolvida que a gente vai precisar trazer, entender e, de fato, ver como é que ela se engaja dentro dessa minha meta e dentro desse meu objetivo, que a gente está cada vez mais na era da colaboração, né? A gente, para chegar, né? Você deu o exemplo do trabalho que vocês fazem com comunidades, né? Eu vou precisar migrar de uma postura em que eu fico ali o tempo todo tomando decisão e agindo,
para ser uma empresa que constrói com as comunidades. Né? Eu me vejo em muitos momentos como gestora de reputação sendo aquela que gere comunidades. Tem a gestão da comunidade dos acionistas, a gestão da comunidade dos parceiros, a gestão da comunidade dos colaboradores, né? E por que é o senso de comunidade? Porque todo mundo faz parte desse processo que se chama governança, e governança é integridade, e integridade é sobre pessoas, né? Então, é mais ou menos isso aí que eu penso para esse momento. Muito obrigada, Liliane. Esses insights nos mostram que, mesmo em um mundo desafiador como o mundo Bunny, é possível encontrar caminhos de inovação, resiliência e sustentabilidade. A mudança começa com ações práticas e consistentes, e as empresas que estiverem preparadas para se adaptar certamente terão mais chances de prosperar. E antes de encerrarmos, eu queria lhe ouvir, Liliane, qual a principal dica que você dá para as empresas que desejam prosperar nesse mundo tão dinâmico? Falando um pouquinho também sobre comunicação, claro. Eu acho que a principal questão é pensar como é que o negócio, né, como é que os objetivos do negócio estão vinculados às agendas de urgência de todos os públicos. Né? Quando a gente está falando do objetivo de negócio, a gente costuma dizer que está muito atrelado às metas financeiras, às metas, né, de operação, mas a minha proposta é que a gente traga todo mundo para a estratégia. Né, que a gente não tenha separado o conselho do C-level e do nível gerencial para poder pensar essa estratégia. Eu acho que é a hora da gente compartilhar um pouco mais, agregar mais nessa discussão, trazer olhares diferentes em todos os níveis, né? Porque vai ser importante a gente pensar e gerir as ansiedades e os objetivos, obviamente, do negócio, as ansiedades, os objetivos da nossa comunidade, da nossa sociedade, do nosso planeta, né? E, obviamente, olhar para o nosso público interno. Né? Então, eu acho que o desafio é a gente trazer todo mundo para pensar como é que a gente equilibra os objetivos do negócio com os objetivos das pessoas e os objetivos do desenvolvimento sustentável, aí, os famosos ODS. Né? Então, eu acho que cabe agora às empresas ver, por meio de métodos, como construir isso. Né? E a gente tem percebido muito as empresas querendo usar ferramentas e métodos de design thinking ou design sprint para trazer todo mundo para o jogo, para uma coleta de objetivos e uma collab mesmo de um plano estratégico mais robusto, mais efetivo e que agrega os interesses aí de todos os stakeholders. Muito obrigada, Liliane, por compartilhar tantas reflexões importantes conosco. Para você que nos ouve, queremos saber como a sua empresa está lidando com os desafios do mundo Bunny. Deixe seu comentário e siga o Conversas que Inspiram para continuar acompanhando temas que transformam o mundo dos negócios. Até a próxima! Até a próxima. Tchau, tchau.